na fila aqui para também autorizar. Então, beleza, já deu certo a autorização. Ok, pessoal, bem, boa noite a todos mais uma vez, pessoal que foi chegando aí. Grande prazer em estar com vocês aí, né? Esse mais um encontro virtual, a gente vai estar discutindo um pouco mais aí alguns conceitos, né, de rede. Como eu estava conversando, né, já me adiantando aqui um pouquinho, ó, dando uma recapitulada, são assuntos, né, que estão em constante alteração, né, em constante adaptação, vamos dizer assim, né, a gente tem vários protocolos aí, né, de comunicação de rede, e é claro, isso é algo que impacta diretamente aonde? Na segurança de dados. Tá? Por isso que a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande com relação ao tipo de informação que a gente trafega aí na rede e como que a gente vai trafegando essas informações na rede, ok? Bom, pessoal, a gente vai discutir um pouquinho hoje, né, principalmente do protocolo Ethernet, tá? Vou falar um pouco sobre isso. Eu sei que vocês têm aí outros assuntos, né, nas semanas, como, né, os conceitos aí de PAN, LAN, WAN, mas tudo isso, obviamente, está relacionado também, né, a essa parte. E eu considero aí o protocolo Ethernet algo, assim, crucial, né, para o funcionamento, né, de uma rede, principalmente por quê? Porque é ele que vai definir, né, como que vai ser o transporte, como vai ser feito o transporte dos pacotes. Vocês vão ver que na sequência a gente também vai estar discutindo nas próximas semanas, né, protocolo IP de comunicação, protocolo, né, TCP, IP, né, que acabou juntando tudo, protocolo DP. Então a gente vai estar discutindo todos esses assuntos aí, consequentemente também diferenciando as informações relacionadas a esse tipo de protocolo. Claro que também, né, além disso, e já vou complementando o que eu falei para os colegas que já estavam aqui antes de começar a gravar, a gente vai estar discutindo também alguns conceitos novos que a gente está tendo aí, principalmente nessa parte de redes, que é o quê? Né, a tecnologia 5G que está chegando aí, está despontando, né, no nosso dia a dia, né, vários, né, periféricos, né, vários, principalmente a parte, né, dos smartphones, já estão aí vindo, né, com essa tecnologia 5G. Então, a gente tem que começar o quê? A tirar proveito disso tudo também. Claro que cada tecnologia que está vindo aí com algumas características, né, alguns protocolos novos, consequentemente, alguns desafios novos, né, além do 5G também a gente está tendo aí, né, um avanço da Starlink, que é o quê? Comunicação via satélite, tá? Isso, obviamente, está se destacando cada vez mais, mas alguns cuidados aí que a gente vai ter que estar tomando, né, com relação, né, a toda essa malha que está se criando, né, com relação à parte da comunicação. Hoje nós já temos uma grande malha, né, de comunicação, principalmente, né, cabeada aí, fazendo uso de fibras óticas, né, e acaba tendo aí, né, um desempenho, né, muito maior, claro, né, porque são feixes de luz que estão sendo transmitidos ali, a informação, obviamente, está sendo transmitida nesse feixe de luz, mas eu acho que a preocupação maior que a gente tem que ter está relacionada ao quê? À segurança. Então, a segurança, ela vem diretamente relacionada ao quê? Né? Ao projeto de rede que a gente faz, aos protocolos que vão estar sendo utilizados, e, é claro, também, né, a como essa informação vai transitar, né, por esses meios físicos. Né? Principalmente porque existem hoje várias formas da gente estar, obviamente, quebrando essa comunicação e até fazendo alteração desses dados. Tá? Claro que com uma frequência talvez um pouco menor do que a gente tinha, né, no passado, por quê? Porque as coisas estão evoluindo, obviamente, e toda essa parte de segurança está ficando cada vez mais eficaz. Mas mesmo assim, né, mesmo evoluindo, né, toda essa tecnologia de segurança e tudo mais, a gente tem que tomar alguns cuidados, que, principalmente com as leis, né, que estão sendo criadas aí,
com relação à proteção a dados, né? E, claro, isso acaba refletindo aonde? Não só na empresa, mas também dentro dos profissionais que trabalham nessas empresas que podem ser afetadas pela LGPT, né? Então, a gente tem que... LGPT não, LGPD, né? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. Bom, então, pessoal, quando a gente pensa, né, nesses cuidados, algo que a gente também tem que pensar é como que a gente pode conhecer e tirar proveito, né, obviamente, de todos os protocolos e como que a gente pode fazer, né, para estar melhorando, né, toda essa parte. Bom, a gente vai focar, né, nessa aula de hoje mais o quê? No protocolo Ethernet. Tá? Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso e tudo mais. Ou seja, como que é feito, né, todo esse processo, esse gerenciamento de comunicação, de fechamento dos pacotes, envio dos pacotes, né, a validação dos pacotes, enfim, todo esse contexto que a gente vai estar discutindo. Claro que, antes da gente começar tudo isso, fazendo aqui já um breve, né, resumo, né, sobre a parte de endereços. Vamos discutir isso um pouco mais adiante? Vamos também, tá? Mas só para começar a ilustrar e começar também a dar um introdutório no que a gente vai estar vendo um pouco mais adiante. Bom, endereço IP, né? A gente tem, pessoal, hoje, dá para a gente considerar aí, se a gente dividir o endereço IP entre, né, IPv4 e IPv6, a gente tem 3 tipos de endereço que a gente pode estar utilizando no nosso computador, no nosso dispositivo. Então, nós temos o quê? O endereço IP, né, que é o IPv4, 32 bits, né, que a gente está acostumado já a estar utilizando. O IPv6, que vem aí para revolucionar também, né, toda essa parte do endereço, mesmo porque o IPv4 se esgotou, ou seja, nós não temos mais endereços IPv4 disponível na grande rede, tá? Estou falando na grande rede, a gente pode ter, obviamente, essa estrutura, né, de endereçamento IP usando IPv4 numa rede local, tá? Como a gente acaba vendo, né? Mas, na grande malha, a gente não consegue mais estar usando só IPv4, tá? A gente tem que partir para onde? Para o IPv6. E isso é algo que já está, né, previsto nos sistemas operacionais e, consequentemente, também no nosso hardware, né, no nosso dispositivo físico. Além, né, dos endereços IPs, a gente também tem um endereço, né, de rede, né, que é o endereço físico da placa, né, do hardware. Então, toda a placa de rede, ela tem o quê? Um endereço MAC, que é um endereço único para o dispositivo. Então, vamos lá. Se você tem, por exemplo, né, vou pegar aqui, ó, um smartphone, esse smartphone tem o quê? Tem uma placa Wi-Fi nele aqui. Tá? O que acontece com essa placa? Ela tem um endereço MAC específico e único dela. A hora que eu jogar esse smartphone fora, esse endereço MAC vai junto. Tá? Ele não é reaproveitado. Vocês não vão encontrar 2 endereços MACs iguais. Tá? Então, existe também um órgão, né, da I3E que gerencia e disponibiliza esses endereços MACs para onde? Para as empresas produtoras de hardware. Então, a empresa que produz placas de rede, sendo ela cabeada ou Wi-Fi, o que acontece? Ele recebe uma relação de endereços, né? E cada placa vai receber um endereço MAC. Tá? Isso é gravado aonde? Na memória fixa, na memória ROM desse adaptador. Tá? Então, por exemplo, se você tem um notebook que tem o quê? Uma placa para você espetar lá o conector RJ45, o que vai acontecer? Tem um endereço MAC para essa placa. Se você tem um Wi-Fi no seu notebook, também tem o quê? Um endereço MAC para a placa Wi-Fi. Então, no caso do dispositivo com esses dois adaptadores, nós temos 2 endereços MACs distintos aqui. Tá? E isso, obviamente, se reflete a todo, né, computador, né, a todo smartphone que você vai estar encontrando aí. Tá? E é claro, hoje também, né, se a gente pensar nos veículos que estão conectados através do 4G, do 5G,
Esses veículos também têm um adaptador físico de rede que, consequentemente, tem um endereço MAC ali para ele. Em resumo, todo adaptador de conexão com a rede tem um endereço MAC. E esse endereço é único, tá? Então, esse endereço também é utilizado para quê? Para poder, né, servir como identificação, tá, do dispositivo. Para que aí ele possa fazer o quê? Tá recebendo os pacotes em caso de uma transmissão via rede. Tá? Então, a gente tem que ter em mente, tá, esse contexto, esse contexto. Então, por exemplo, ó, né, aqui a gente tem o quê? Uma grande rede, né, uma LAN, e cada nó aqui, nós temos um adaptador de rede. E vocês podem ver que existe aqui um endereço, tá, composto aqui, né, de 6 partes, né, com 2 dígitos cada parte. Isso envolve o quê? Letras e números, e vai conter aí o quê? O endereço MAC da placa de rede. Tá? Como é que vocês fazem para poder identificar esse endereço MAC? Basta vocês irem lá no sistema operacional, na parte de adaptadores, pegar o seu adaptador, né, você vai ver lá e parar o mouse em cima do adaptador, ele automaticamente, no Windows, né, no caso, o Windows também faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai estar identificando o quê? Ali o endereço MAC da sua placa de rede. Tá? O endereço MAC também pode ser utilizado em alguns roteadores para poder restringir o acesso, ou seja, por exemplo, o roteador da sua casa, você pode configurar ele para só aceitar determinados endereços MAC, só que aí você tem que cadastrar os endereços, né, dos dispositivos que vão estar acessando. Isso envolve o quê? Grande segurança, por quê? Não é qualquer dispositivo que vai conseguir conectar no seu Wi-Fi, né, da sua residência ou da sua empresa. Então, você pode estar fazendo esse tipo de configuração. Deixa eu ver aqui, uma pergunta do Felipe. Quando o switch aprende o mesmo MAC em duas interfaces, como podemos fazer? Ó, Felipe, se eu entendi bem sua pergunta, dificilmente ele vai poder estar tratando isso, por quê? Porque o endereço MAC ele é único, tá? O que acontece nessa questão? Se você, por exemplo, muda, né, e talvez eu esteja falando aqui uma grande besteira, mas vai dando mais detalhes aí, por favor. Quando você tira, por exemplo, você muda uma porta de um switch, tá? Por exemplo, eu tenho essa máquina minha aqui, ela está conectada na porta 1 do switch. O switch tem 32 portas, 32 portas eu coloquei na porta 1. Se eu mudar ele para a placa 2, ele vai fazer uma atualização e a partir daí ele vai, né, no seu controle, isso, claro, se for um switch gerenciável, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai automaticamente atualizar a sua tabela, informando que esse novo MAC saiu da porta 1 e foi para a porta 2. Tá? E a porta 1 a partir daí vai ficar liberada. Tá? Não sei se é isso a sua pergunta, mas o switch, quando ele é gerenciável, ele faz essa atualização, ele faz esse gerenciamento dentro da rede. Tá? E esse processo que o switch está fazendo dentro de uma rede local, ou dentro de uma rede, dentro de uma rede de uma empresa ou de uma cidade, tá? Claro que vai depender como isso tudo está funcionando, ele faz de tempos em tempos, isso também acontece com os backbones dentro, né, de uma rede mundial, dentro de uma WLAN. Tá? Os backbones eles estão sempre em atualização. Eu vou ilustrar aqui, né, um ponto que eu acho que é interessante, também vai ser uma informação nova que talvez poucos conheçam, tá? Como que funciona, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com o quê? Telefonia celular. O que nós temos hoje? Nós temos o quê? As torres, né, das operadoras, e é claro que a gente está ligando, né, recebendo ligação. Mas como que a telefonia,
né? Como que essas torres sabem identificar qual que é a torre que a gente está com o dispositivo? Então, tudo isso é um processo o quê? De atualização. Por exemplo, eu estou saindo aqui de São Carlos, tá? Não vou falar que eu vou para Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto, salvo engano, acho que tem 2 torres só, né, de telefonia. Mas eu estou saindo de São José, estou saindo de São Carlos e estou indo para São Paulo. São Paulo eu vou passar por N torres, né, da operadora, no caso, que eu uso aqui no meu celular. O que vai acontecer? A partir do momento que eu me afasto da torre, que está aqui, por exemplo, em São Carlos, e começo a chegar próximo à torre de Campinas, automaticamente é encaminhado um sinal que eu estou adentrando ao espaço, né, ao espaço de onda da torre de Campinas. E isso tudo é o quê? É começado a ser atualizado dentro de uma tabela, tá? Dentro de uma tabela que envolve aí o software, né, de gerenciamento obviamente, dos números de telefone, que eu estou entrando num ponto e estou deixando o outro. Então, se eu receber uma ligação, por exemplo, de alguém que está em Ribeirão Preto, automaticamente todo o sistema de telefonia vai identificar que eu estou numa torre, né, de Campinas e vai enviar o sinal para a torre de Campinas. Tá? Então, o que, que acontece? Esse processo, a gente vai tendo aí o quê? Um tipo de gerenciamento. E isso também acontece com o quê? Quando a gente pensa, né, nos backbones, como que é feito o roteamento desses pacotes, que a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais adiante. Então, tudo isso também está sendo gerenciado para saber qual backbone que está ativo, qual IP que está ativo, desses backbones, obviamente, para que ele possa traçar aí um caminho, né? E claro que isso tudo envolve o quê? Também a banda que está disponível, porque se for uma banda estreita, ele vai ter o quê? Um gargalo aí, e obviamente vai ter lentidão na velocidade, né? Então, isso é algo que também, né, reflete da telefonia móvel para dentro também, né, da administração aí da rede. Deixa eu ver o que o Felipe complementou aqui. Ah, sim, ele vai estar gerenciando, né, toda essa parte. Ele vai identificar que você saiu do local e, consequentemente, você não vai ter mais esse acesso, tá? No local que você estava antes. Por quê? Porque ele automaticamente mudou de access point, tá? Então, você tem esse gerenciamento já é feito automaticamente, tá? Isso para suítes gerenciáveis, tá? O suíte que eu mostrei para vocês no encontro virtual passado, que eu mostrei que aquele pequenininho que eu tinha lá de 8 portas, ele não é gerenciado, ele funciona mais, apesar de ter o nome de suíte, né, ele funciona como um hub, né? Por quê? A informação chega nele, ele manda para todas as portas, né, com exceção da que chegou para tentar identificar em qual porta que está o endereço, né, de MAC, ou o endereço IP que ele está mandando. Já um suíte gerenciável, a informação chega, ele sabe exatamente para qual porta que ele vai encaminhar, porque a tabela dele está atualizada e está gerenciando essas informações. Pois não, Cleiton? Professor, aquela opção que tem nos adaptadores de rede de clonar MAC, o que seria? Aquele clonar MAC, ele permite que você digite um MAC, entre aspas, falso, né? Mas ele funciona onde? Ele vai funcionar dentro da sua rede. Tá? É como Mas se aí, você estivesse mudando o endereço MAC da sua placa para um novo. Claro que isso vai estar vinculado também, dependendo da forma que você for fazer, a um determinado software, um determinado aplicativo que está usando isso. entendi. Aí no caso daria para usar para questão de segurança também, né? A gente cria um MAC diferente na rede, Dá também para tem isso. você. Tá? Esse é um assunto. O que acontece? Vou entrar um pouco nessa parte de segurança e depois eu passo a palavra para o Marco também. Sobre a questão seguinte: muitas vezes, o que acontece?
quando você tem uma rede e você implanta determinados processos de segurança dentro dessa rede, principalmente numa organização, o que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma criar uma rede virtual, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eles usam o quê? Clonagem de MAC e tudo mais. E deixam uma certa facilidade para o invasor entrar nessa rede virtual. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, eu vou invadir a NASA. Ó. Só que a NASA tem um esquema de segurança. Então, ela vai permitir um processo de invasão, ou seja, se ela identifica um processo, está acontecendo, né, um princípio de invasão, uma tentativa de invasão, o que ela faz? Automaticamente a rede direciona esse invasor para uma rede virtual, para uma rede falsa. E aí a pessoa consegue acessar, mas na verdade ela está acessando um ambiente virtual de rede, provavelmente com Macs, né, clonados, falsos e tudo mais. Então, o ataque ele sai da rede principal da empresa, no caso da NASA, e vai para uma rede fictícia. E a pessoa, a partir dali, acha que está o quê? Acessando os servidores da NASA, uma série de outras coisas. Tá? Então, essa clonagem do Mac ajuda nesse tipo de segurança. Claro que é uma segurança que não é tão simples como eu acabei de falar aqui, tá? Envolve outros processos, envolve protocolos. Tem empresas que fazem um esquema tão bem elaborado que a pessoa acha que está dentro do servidor central da empresa. E está vendo alguns dados ali que não tem nada a ver, né, com o que é tratado na empresa. Mas é uma das utilizações que você pode ter aí com relação a essa clonagem de Mac, tá? Pois não, Marco? Perfeito, obrigado, professor. Cleide, qualquer coisa, não sei se ficou claro, pode questionar aí, tá joia? Só complementando um pouquinho dessa clonagem Mac, essa clonagem ela surgiu no tempo do Speed, os primeiros Speed, que eles vinham o Speed era linkado ao Mac do modem. Se você trocasse o Isso. modem, ele não funcionava. E hoje eu tive isso na empresa uns meses atrás, que nós colocamos a Alcance lá. E tem o MikroTik, essas coisas que eles não dão acesso, tudo. Eu precisava para compartilhamento de porta. Então eles deram um link, tinha um link direto e deram o usuário o acesso. Aí eles falaram, qualquer coisa, se eu fosse desligar o aparelho que recebia a internet, eu teria que pedir de novo para eles atualizar o Mac ou alguma coisa assim. O que eu fiz? No TP-Link o Omada, tem como ele clonar o Mac dele, desse aparelho. Então, automaticamente, ele clonou, ele ficou considerando como se fosse o aparelho deles. Então não precisava ter substituição, não precisava ter nada. Então eu já fiz essa clonagem e fiz um backup. Quer dizer, qualquer desligamento ou reset de rede, eu não preciso ligar para eles. Isso se esse aparelho totalmente for descartado daquele Mac que você clonou, né? É, exatamente. Porque se esse aparelho entrar na rede, a coisa vai dar ruim, né? Por quê? Porque, como eu disse, o Mac, ele é único, tá? Então, no caso, quando você faz essa clonagem, por exemplo, né, eu tenho aqui esse meu Note. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui que, na verdade, eu tenho, né, na Unesp, num dos campos da Unesp aqui em Rio Claro, eu tenho acesso à rede da Unesp, tá? Com o meu Note só. Com detalhe, com o celular eu não tenho. Por quê? Porque está liberado lá no servidor para poder acessar a rede, a primeira porta, né, o primeiro acesso, o primeiro lugar que ele bate é onde? É o servidor que está validando os endereços que podem acessar a rede. E no caso, isso é feito por quê? Pelo MAC. E detalhe, pessoal, é o MAC só do Wi-Fi, não é nem o MAC da placa de rede cabeada. Tanto que na Unesp eu não consigo usar a rede cabeada, eu tenho que usar só o Wi-Fi. Tá? Se eu for acessar o quê? A rede da Unesp. Para evitar maiores problemas, eu acabo usando a Eduron, né, que é uma rede, né, que estão nas universidades aí estaduais federais do mundo. Tá? Então, eu consigo, pela Eduron, acessar a rede da UFSCar, a rede da USP, a rede da Unesp, a rede, por exemplo, de qualquer USP, né, do estado de São Paulo, qualquer campus, de qualquer campus da Unesp. Tá? Agora, se eu for usar a rede, né, sem ser a Eduron, a rede normal,
somente da Unesp de Rio Claro. Nem da Unesp, por exemplo, de Jaboticabal, aqui Araraquara, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, eu não consigo usar nenhuma, só a de Rio Claro, porque o MEC só está autorizando na Unesp de Rio Claro. Mas, por exemplo, se eu pegar meu celular e fizer isso que o Marco comentou, e eu vim aqui clonar o endereço MAC do meu celular, do meu Note, né, no meu celular, eu consigo acessar pelo celular. Tá? Só que isso se o meu Note estiver desligado. Por quê? Porque senão vai acontecer o quê? Talvez eu até consiga estar acessando, tanto do celular quanto do Note. Só que, dependendo da segurança que tiver nesse servidor, nesse complexo de rede, ele vai identificar esse acesso mútuo de dois dispositivos distintos acessando a rede. Tá? E isso vai fazer o quê? Isso pode dar um alerta na rede e, consequentemente, né, toda essa parte de segurança identificar que isso pode ser um ataque, fazer o quê? Derrubar os dois. Tá? Por quê? Porque é questão de segurança. Alguém clonou o MAC de alguém que tinha acesso àquela rede e fez o quê? E está tentando usar aquela rede. Só que aí, como ele não sabe, né, qual que é o original, né, qual que é o oficial, ele vai derrubar os dois e vai barrar os dois. Então, isso também é uma forma de evitar ataques aonde? Dentro de uma rede. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal. O Romário, o endereço MAC, ele vem em hexadecimal, correto? Sim, ele vem em hexadecimal. Não, na verdade, não é hexadecimal, não. Ele pode até ser configurado no hardware, né, na memória ROM ali do dispositivo, mas a gente consegue visualizar ele como eu estou mostrando aqui na tela. 1A, 23, F9, CD, opa, desculpa, pessoal. CD 069B. Tá? Então, aqui está visual para a gente. Tá? Mas... E respondendo ao Romário aqui mais uma vez, depois eu vou discutir um pouco essa questão do Ezequiel, também é o mesmo processo, tá, Romário? O hardware, né, que o iPhone usa, que o Mac usa, também é produzido por um fabricante. Claro que atendendo os requisitos, obviamente, que a Apple pediu para poder ter essa comunicação com, né, os dispositivos dela. Mas o endereço MAC, independente de ser iPhone, de ser um Samsung, né, independente do fabricante do dispositivo, né, o hardware, né, de rede, né, o adaptador de rede, ele vai ter um endereço MAC único. Tá? Ele vai ter um endereço MAC único. Então, vai estar, independente de ser um iPhone, independente do dispositivo que você estiver usando, tá? Ele vai ter um endereço único, tá? Não é porque é da Apple, se é da Dell, ou se é, enfim, o fabricante do adaptador de rede é que vai grafar esse número, né? Porque esse número é controlado por um órgão internacional, né? Então, como eu disse, esses números são disponibilizados, né? E aí o fabricante vai gravar isso na memória de cada adaptador, independente de onde ele vai ser utilizado, tá? Só voltando aqui, Ezequiel, internet VPN. Bom, Ezequiel, vamos lá. VPN, né? A gente tem o quê? É uma rede privada, né, de acesso. Então, o pessoal usa muito a VPN quando? Quando eu quero ter uma conexão direta e única entre dois pontos. Tá? Aí você vai ter o quê? Só vai ser você que está acessando isso. Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente hoje acessa a internet, por exemplo, os nossos pacotes, esses pacotes que estão sendo transmitidos aqui agora, eles estão aonde? Dentro de um canal comum.
o canal que outros pacotes estão chegando. Tá? A partir do momento que você tem uma VPN, o que acontece? Os pacotes que você está transmitindo vai num canal único seu. Tá? Então, você tem uma certa segurança, por quê? Porque você está tendo uma comunicação, tá? Só para você. Então, você tem um canal de comunicação só seu, de um ponto até outro ponto. Então, muitas empresas contratam VPNs, tá? Virtual Private Network, né? Ou seja, uma rede privada de comunicação, tá? De ponto a ponto. Tá? Então, aí você vai ter uma segurança com relação ao tráfego desses dados. Tá? Mas a comunicação ela vai acontecer da mesma forma. Todo o processo, né, todo o protocolo, os protocolos que são utilizados vão ser os mesmos. Né? Validação dos pacotes, né, a entrega dos pacotes e tudo mais, vai acontecer da mesma forma. Só que vai ter o quê? Isso vai ser num canal único que você está usando. Então, muitas empresas acabam utilizando aí o quê? A VPN para poder acessar, né, os sistemas dela mesma. Então, aqui, o que acontece muitas vezes? Por exemplo, grandes empresas, né, que são descentralizadas, para ter um canal seguro e garantir a velocidade, garantir a comunicação entre esses dois pontos ou mais pontos, eles acabam fazendo o quê? Contratando VPNs. Então, por exemplo, vamos pensar assim, a Nestlé que está em Araras e a Nestlé de São Paulo, eles querem ter o quê? Um canal único de comunicação entre eles. Então, eles contratam uma VPN de Araras até São Paulo. E aí, somente os dados da Nestlé de Araras e São Paulo vão ser transmitidos, né, nessa banda que eles contrataram. Tá? Então, pessoal, VPN funciona. Você tem a segurança maior? Tem, com certeza, porque é um canal único de comunicação entre dois pontos. O processo, né, de invasão e qualquer outra coisa vai ser um pouco mais complexo, tá? Mesmo porque também existe uma certa segurança, né, que tem que ser garantida pela empresa que está fornecendo a VPN, ou seja, que está mantendo a VPN para ter essa comunicação ponto a ponto. Tá? Não sei se ficou claro aí, Ezequiel. Tá? Respondendo ao João aqui também, depois, João, amanhã eu vou estar liberando, né, o link, né, do YouTube com a gravação da aula de hoje, tá? Isso vai acontecendo com todo mundo. Eu sempre coloco na semana, né, que está acontecendo a aula, o encontro virtual. Então, nessa semana, se não me engano, acho que é a semana 8, tá, da disciplina, vai ter lá o link, tá, para vocês estarem vendo o encontro virtual de hoje. Tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Então, a gente falou um pouco, né, dessa questão, né, do adaptador, e aí, bom, falei aqui, né, do endereço MAC, né, e tudo mais, como ele é tratado, né, já dei uma boa adiantada aqui nesse ponto, né. Aqui um exemplo, né, obviamente, dos endereços de LAN, aqui dentro de uma rede interna, onde tem o quê? Os endereços IPs, aqui está com IPv4, tá? Ah, professor, mas IPv4 não acabou? Não, não acabou ainda, né? A gente tem alguns, né? Alguns vários, né? Adaptadores na nossa rede mundial ainda que só funcionam com IPv4, não foram substituídos ainda todos para IPv6. Tá? E a gente acaba utilizando, por facilidade, o IPv4 dentro de uma rede interna, principalmente quando a gente quer definir endereços fixos, né, dentro de uma rede. Por quê? Facilita a administração. Tá? Muito mais fácil você guardar um endereço de rede IPv4 do que você guardar um endereço de rede IPv6. A combinação ali de números, né, e letras é muito maior. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu também já mencionei essa questão, né, que do IPv4. Aí eu falei um pouco também, né, dos backbones,
que faz a comunicação entre várias redes. Pessoal, os backbones, ou, né, switches de grande porte, eles vão estar onde? Alinhados e espalhados, né, aí pelo mundo, tá? E são eles que vão fazer essa comunicação entre as redes, tá? Então, o que acontece? Se a gente pensar, né, numa grande empresa, ele vai ter ali vários switches. E, consequentemente, cada switch vai estar ligando uma rede de um setor. Então, por exemplo, se a gente pensar no setor administrativo, a gente tem o quê? Tem uma LAN além do setor administrativo. Se a gente pensar no setor de produção, a gente tem uma outra rede ali no setor de produção. Setor de vendas, a gente tem uma outra rede. Né? Setor de suporte, uma outra rede. Como é que essas redes são ligadas? Através dos switches, tá? Que são ou routers, né? Eles vão estar fazendo o quê? O roteamento entre essas redes. E quando a gente fala em switches gerenciáveis, tá? Esse controle ele é muito mais eficaz. Por quê? O switch gerenciável ele guarda, né, dentro da sua tabela de gerenciamento todas as máquinas que estão ligadas a ele. Então, a hora que chega uma informação saindo, por exemplo, da rede LAN 1 e indo para a rede LAN 2, ele sabe exatamente para qual terminal que ele vai enviar aquela informação, aqueles pacotes. Tá? Isso acontece aonde? Também na grande rede. Tá? Por quê? A gente sabe, na grande rede, esses routers, eles também têm esse gerenciamento para saber para onde ele vai enviar o pacote, para que o pacote consiga chegar ao seu destino. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Quando a gente está tendo essa conversa aqui, tá, vocês estão aí espalhados pelo Brasil, né? Vamos dizer assim, né, alguns que, né, eu já conheço aqui, né, alguns, o Marco. O Marco eu sei que ele está onde? Em Ribeirão Preto. Tá? Eu estou aonde? Em São Carlos hoje. Então, o que acontece? A informação está saindo diretamente daqui de São Carlos para Ribeirão Preto? Provavelmente não. Tá? Esses pacotes que estão sendo transmitidos aqui agora, com o meu vídeo, né, com a minha voz, ele com certeza está passando ali pela onde? Pelos backbones que estão espalhados aí, né, pelo Brasil. E é claro, ele está fazendo uma rota. Ah, mas se eu considerar, por exemplo, o Ezequiel, digamos que o Ezequiel esteja também em Ribeirão Preto. Será que esse pacote que está chegando no Ezequiel também está fazendo o mesmo caminho dos pacotes que estão fazendo para o Marco? Podemos considerar, em alguns casos, que sim, mas nem sempre isso é real. Por quê? Vai depender do momento, né, que o pacote está sendo transmitido. Tá? Tem pacotes que podem seguir caminhos iguais e pacotes que podem seguir caminhos distintos. Tá? Por quê? Né? Existe alguns protocolos, né, e alguns sistemas dentro dos routers que vão fazer o quê? Eles vão estar gerenciando a rede. Eles vão estar gerenciando a comunicação. Então, o que acontece? Quando a gente está usando, né, a comunicação, a gente está transmitindo os pacotes, existem, né, protocolos, existem algoritmos que estão fazendo o quê? Gerenciando toda essa rede de comunicação que a gente tem. O que eles estão gerenciando nessa rede? Eles estão gerenciando qual é a banda que está disponível entre, por exemplo, o router A e o router B, se aquela banda está boa, se está ruim, se está tendo gargalo ou não. E assim, eles vão trocando essas informações de tabelas, tá? Para poder definir o quê? Qual o melhor caminho para os pacotes seguidos? Qual o melhor caminho, né, para o pacote chegar até o destino? E é claro, isso pode envolver, né, vários outros caminhos, né? Por exemplo, vamos pensar em cidades. Estou falando aqui de São Carlos, o Marco está em Ribeirão. O pacote está saindo diretamente de São Carlos para Ribeirão? Não, provavelmente ele pode estar saindo daqui, passando em Campinas, Campinas passando, vamos lá,
por Franca e Franca voltando para Ribeirão. O pacote do Marcos pode sair de Ribeirão e vir direto para São Carlos? Pode, mas como também pode estar saindo de Ribeirão Preto, passando por São José do Rio Preto, para depois chegar em São Carlos. Tá? Então, vai depender o quê? Da melhor rota disponível no momento. E um detalhe, tá? Tem algoritmos que demoram tanto tempo para resolver e identificar todos essa parte de melhores caminhos, que a hora que ele termina e entrega o melhor caminho é X, aquele lá pode não ser o melhor caminho naquele momento. Por quê? Isso vai mudando, vai depender da utilização da rede, vai depender de como, né, está esse processo. O que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes, tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, um grande clássico, né, de futebol que está sendo transmitido. Vamos pegar aqui, Copa do Mundo. A gente teve o quê? Teve o processo lá da Copa do Mundo. O que acontece? Muita gente está fazendo o quê? Assistindo o jogo online. O que acontece em todo esse processo? Está sobrecarregando a rede. Porque são vários pacotes sendo transmitidos. Né? São pacotes saindo, né, da transmissão lá do estádio e andando aí o Brasil inteiro, né, e até o mundo, para chegar com o quê? Com essas informações que estão sendo transmitidas aí desse jogo. Tá? E isso acontece o quê? Com vários eventos. Tá? Muitas vezes o pessoal, estou procurando na internet, estou vendo tal coisa, sobrecarrega, de certo modo, a transmissão. E aí, né, os routers também têm esse gerenciamento para poder estar, né, chegando, esse router está sobrecarregado, vamos tirar daqui, muitos pacotes daqui, vamos usar o router C para fazer esse caminho. Então, ele vai gerando caminhos distintos para a informação chegar. Tá? Então, tudo isso faz parte o quê? Né, no transporte dessas informações. E está ligado, obviamente, né, a uma transmissão dessas informações, que é o que a gente chama ali, né, de protocolo Ethernet. Tá? Que hoje faz o quê? A transmissão desses pacotes. Tá? Então, hoje, né, o pessoal que vem há mais tempo aí, né, como eu, já trabalhando, né, com esses conceitos de redes e tudo mais, ou usando isso, a gente vem pensando aonde? A gente sai de uma velocidade, a gente está numa velocidade crescente, tá? Eu coloquei aqui até 10.000, né, Mbps, né, megas, né, megabytes por segundo, mas na verdade a gente já está em 100.000, 1 milhão, dependendo do tipo, né, de equipamento que a gente tem e transmissão, mas muito se falava lá no começo das primeiras placas, né, com par trançado e tudo mais, a gente tinha uma velocidade de 10 megabits por segundo. Aí começamos a ter o quê? Placas 10/100, aceitava tanto 10 quanto /100, 100/1000, 1000/10.000. Então, a gente está aumentando cada vez mais essa velocidade crescente do quê? De megabits, né? Por minuto. E quem está gerenciando esses pacotes? É justamente o protocolo Ethernet que vai ser responsável por isso. E é claro que esse pacote, ele tem uma estrutura para transmitir esses dados. Tá? Então, o que acontece? Ele vai ter um cabeçalho, todo pacote que é gerado, né, que é transmitido, ele tem o quê? Ele tem um cabeçalho. Esse cabeçalho conta com duas informações cruciais, que é o quê? O endereço de destino e o endereço de origem. Tá? E é claro, depois a gente tem o quê? Os dados que estão sendo transmitidos. Então, tudo isso que a gente está falando agora, que vocês estão escrevendo, isso está sendo colocado aonde? Em pacotes. Está sendo quebrado, né, em pedaços e enviado. Todo download que vocês fazem, ou upload, né, ou seja, entrei no Instagram, toda a carga, né, das informações do Instagram que vocês estão fazendo,
quando vocês postam lá, né, alguma coisa, a informação para ser enviada para o servidor do Instagram, ela é feita o quê? Certo? Colocado em vários pacotes e é enviado até o servidor do Instagram, no caso. Quando vocês pegam a informação lá de uma foto e tudo mais, essa foto ela é separada em pacotes e, consequentemente, é enviada para a sua tela, para o seu dispositivo, em pacotes. E esses pacotes vão chegando e a informação é montada. Tá? E, consequentemente, a hora que todos os pacotes chegam, ele mostra para você o resultado final. Por que que alguns sites, né, dependendo da velocidade que a gente tem, e algumas fotos, hoje a gente acaba nem tendo, nem notando isso. Mas muitas vezes a gente consegue. A foto ela vai sendo carregada aos poucos. Por quê? Porque os pacotes estão chegando aos poucos no nosso dispositivo. E, consequentemente, ele já vai montando isso. Né? Hoje a gente acaba tendo o quê? Né, um gerenciamento diferente. Por quê? A gente tem muito mais velocidade hoje de transmissão. Então, a gente quase não percebe isso, mas se a gente voltar lá nos primórdios, né, da internet de escada, você abria uma página e ele começava a montar a página, pedaço por pedaço. Às vezes, o que acontecia? Ele trazia todo o texto e depois ele começava a montar a foto. E a gente ia tendo o quê? As faixas da foto, até que a foto inteira fosse apresentada. Né? Isso por quê? Porque a gente tinha uma velocidade lenta de transmissão, claro, a gente tinha, por exemplo, era 10 megabits por segundo, né? Um milésimo, né? Um centésimo, um 10 milésimos do que a gente tem hoje de velocidade. Tá? Então, a gente notava isso é perceptível. Que ainda naquela época, né, na internet de escada, nunca começou a fazer um download, e lá quando estava em 99,9%, você falar, consegui, cair a conexão. E tinha que começar tudo de novo. Por quê? Porque os pacotes, obviamente, não estavam fechados, e, consequentemente, você não conseguia trazer o arquivo. Então, pessoal, quando a gente pensa, né, nesse protocolo de comunicação Ethernet, que é o quê? A preparação do pacote para ele sair da nossa máquina, né, sair da origem e ir até o destino, ou seja, saindo da nossa máquina e até o destino, ou saindo de um servidor e vindo para a nossa máquina, tem todo um processo de preparação desse pacote, tá? Esse pacote ele é transmitido e depois a gente vai discutir o quê? Os protocolos de transmissão desse pacote. Por quê? Né? O protocolo Ethernet, ele tem, né, não só a preparação do pacote, mas ele também tem o quê? Os protocolos que estão alinhados a ele para poder fazer a transmissão. Então, a gente viu, né, na aula passada, que a gente tem várias camadas, né, desse trabalho. E as camadas que a gente tem saindo da origem, é as camadas que a gente tem o quê? Chegando no destino. Então, a gente tem o que aqui? Vamos recapitular. Eu estou vendo aqui e eu estou falando para vocês. Todo esse meu texto, né, esse meu áudio, esse meu vídeo, o que acontece? Ele está sendo quebrado em pacotes. Então, ele está sendo preparado. Ele vai passando camada. Ele está saindo, por exemplo, aqui, da camada mais alta, tá, que é a camada de aplicação. Ele está descendo camada por camada e ele vai sendo preparado até chegar aonde? Na camada de enlace, que vai ser o quê? A transmissão. No caso aqui, a camada de transmissão da minha máquina para o meu roteador é Wi-Fi, do roteador para a casa de vocês é o quê? Via cabo. Tá? E aí ele está seguindo, obviamente, o caminho mais ideal para chegar até vocês. Hora que esse pacote, e eu estou falando um exemplo de um pacote, tá? São milhares de pacotes que estão saindo aqui. Chega na casa de vocês, o que acontece? Ele vai pegar da camada, né? Sair da camada de enlace, vai entrar aí na placa de rede,
e vai começar o quê? A validação desse pacote. O pacote veio corretamente? Beleza, veio. Por quê? Porque eu estou usando um protocolo que tem que entregar o pacote. Aí ele vai começar a juntar isso com outros pacotes. Então, ele vai pegar o quê? Essa camada de dados que nós temos aqui, tá? E vai fazer o quê? Vai começar a juntar com as camadas de dados que ele recebeu. Ah, faltou um pacote. O que ele vai fazer? Solicitar lá para a origem, né? Que no caso é um servidor, ó, o pacote X não veio. E cada pacote é numerado, tá? Pacote tal não veio. O que ele vai fazer? Mandar novamente o pacote. Tá? Até que a informação chegue. Um exemplo. Pô, professor, então o protocolo, né? O pacote tem que ser entregue. Vai depender do protocolo que a gente está utilizando aonde? Na camada de enlace, que é a camada de transmissão. Se eu utilizar, e a gente vai estudar isso um pouco mais adiante, o protocolo TCP/IP, ou somente TCP, esse protocolo ele tem a obrigação de entregar todos os pacotes. Enquanto todos os pacotes não chegar, não é finalizado aquela operação. No caso, um download. Tem a obrigação de entregar todos os pacotes. Se todos os pacotes não forem entregados no download, e for, por exemplo, um download de um arquivo, texto, de um arquivo compactado, de um vídeo, esse arquivo vai ser o quê? Vai estar corrompido. Por quê? Porque ele não está fechado por inteiro. No caso dessa transmissão que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo uma transmissão em tempo real. Tá? O que vai acontecer? O protocolo de comunicação que está sendo utilizado é o protocolo UDP. Por quê? Isso demanda o quê? Velocidade. Imagine a gente utilizar nesse processo de transmissão em real time, em tempo real, o protocolo TCP/IP com a obrigação de entregar o pacote. Tá? Os pacotes aqui, nesse caso, pessoal, eles estão sendo gerados e enviados. O que eu estou falando aqui não está ficando guardado na minha máquina. Tá? Então, o que acontece? Se eu usar um protocolo que exija, e algum desses pacotes que eu estou falando para vocês aqui se perderam, o que vai acontecer? A máquina de vocês vai ficar pedindo esse pacote para a minha máquina aqui, só que esse pacote não existe mais. E vocês vão ficar comigo aí travado. Tá? Até que todos os pacotes cheguem para dar continuidade nisso. Só que nisso, uma série de outras coisas já se perderam. Tá? Então, os protocolos de transmissão, principalmente o quê? TCP e UDP, vai depender da utilização que a gente está tendo. Tá? Esses dois protocolos são responsáveis pelo quê? Pela transmissão dos pacotes. Vamos discutir isso mais adiante. Tá? Mas, né, o quadro Ethernet, o protocolo Ethernet tem o quê? A obrigação de preparar cada um desses pacotes aqui para transmissão. Tá? É através dele que a informação vai chegar até vocês. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos, né, o cabeçalho, que vai conter o quê? Os endereços, né, de destinos de origem e um campo do tipo, né, de pacote que está sendo indo. O endereço, 6 bytes, o quadro é recebido por todos os adaptadores no local de rede e descartado se não casar o endereço com o destino do receptor. Tipo, indica o protocolo de camada superior, né, usualmente IP, mas existe suporte para outros. CRC, verificado pelo receptor. Se for detectado um erro, o quadro será descartado. Então, aqui, pessoal, né, são algumas informações que vão no pacote. Esse CRC, tá, é o quê? É uma validação de erro no pacote. Ou seja, o pacote foi alterado no seu envio. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Por quê? Dependendo, né,
do local que esse pacote está passando, ele vai guardando a origem, né, de todos os backbones que ele passou. Por quê? Porque ele tem que saber também o caminho de volta. Tá? E se acaso aconteça algum problema entre um backbone e outro, os backbones ainda se comunicam para tentar resolver o problema antes de voltar para a origem. Tá? Então, tudo isso vai depender do quê? Do algoritmo que está sendo utilizado nessa transmissão, nesses backbones. Tá? A gente tem hoje, inclusive, alguns backbones que tem o quê? Fila, né, de pacotes na entrada. Então, ele tem condições, né, de quê? De estar, quando ele está sobrecarregado, por quê? Às vezes está chegando mais coisas do que ele consegue mandar. Então, ele fica armazenando isso na chegada, e a hora que ele consegue, né, mandar tudo, ele vai pegando isso da chegada e vai encaminhando. E nesse processo, pode-se perder alguns pacotes. Tá? Mas isso faz parte do quê? Faz parte dos algoritmos que estão ali, faz parte da estrutura desse backbone. Tá? E é claro, hoje, pessoal, vamos lá, nós temos backbones avançados que fazem todo esse gerenciamento? Temos. Temos backbones que permite essa fila, né, de espera. Temos backbones que faz esse tratamento de erro, mas também nós temos alguns já antigos que não têm esses recursos. Então, o que vai acontecer? Se chegou 10 pacotes, ele só consegue processar 9, um vai se perder. Tá? Então, isso acontece? Acontece. E muitas vezes ainda eles se comunicam, ó, você recebeu os pacotes XYZ? Não, só recebi XY. E o Z? Peraí, então eu vou te mandar novamente o Z. Então, os backbones conseguem gerenciar isso também. Claro, os mais novos, tá? Com tecnologia mais nova que vai gerenciar isso. A gente pensar lá em meados, né, de 70, 80, quando e existe alguns ainda em funcionamento, a gente não vai ter esse gerenciamento, tá? Mas eles vão conseguir estar tratando tudo isso, ok? Então, a gente chama isso do quê, né? Dos datagramas, que eles vão estar gerenciando tudo isso para poder estar fazendo, né, todo esse controle. Bom, aqui, deixa eu ver, eu falei um pouco disso daqui também. Falei já da questão dos cabos, né, de comunicação entre tudo isso, né, aqui algumas distâncias que a gente consegue, né, entre os hubs para poder estar gerenciando. Pessoal, isso daqui, quando a gente pensa, né, em conexão 10/100, tá? Hoje, a gente tem uma comunicação muito mais forte, né, muito mais eficaz com relação a isso, já que a gente está trabalhando aí com /1000, /10.000, tá? O Bruno fez uma pergunta aqui. Bom, vamos lá, Bruno. Essa questão, né, da gente ficar sem internet ou sem conexão. E depois eu volto um pouquinho aqui, pessoal. Bom, isso daí, com certeza, a gente está tendo o quê? Um problema físico, porque a camada de enlace deixou de existir, tá? Nem sempre a gente tem o quê? Uma redundância de transmissão, tá? Como é essa redundância de transmissão? Bom, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que a gente tem o quê? Um cabo, né, que saiu, por exemplo, de Campinas, ele vem seguindo aqui a rodovia, até São Carlos. Só que o ponto final dele é São Carlos. Só que a gente tem um outro cabo que está saindo de Campinas, está indo para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, por exemplo, ele abre para Franca, ele abre para São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto abre aí para outras cidades, né, da região. Só que, alinhado a isso, temos um cabo que sai de Campinas, São Paulo, por exemplo, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto.
Ó, fiz uma malha. Se caso caia, né, tem algum problema no cabo que sai de Campinas para Ribeirão, existe uma malha que saiu de Campinas, São Paulo, São Paulo, Bauru, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Araçatuba, São José do Rio Preto. E eu lembro que eu comentei que de Ribeirão Preto vai para São José do Rio Preto, então Ribeirão Preto não vai ficar caído, por quê? Porque existe uma redundância por esse caminho, né, que saiu ali de São Paulo, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Só que se tiver um problema aí, né, nesse cabeamento de Campinas para São Carlos, e São Carlos não tem uma redundância, o que vai acontecer com São Carlos? Ficar sem internet até que esse cabo esteja conectado. Tá? Isso é um dos problemas. Outros problemas que podem acontecer são relacionados também ao quê? Às operadoras, né, que, consequentemente, também por uma influência de algum problema no cabeamento dela, acaba não deixando de prestar não conseguindo prestar o serviço, ou seja, entregar a conexão que a gente precisa. Outras vezes podem acontecer problemas aonde também? Nos backbones. E esses backbones, obviamente, também não tem uma redundância, não tem um outro caminho que a informação pode passar, desculpa. Aí, consequentemente, a gente acaba ficando o quê? Offline. Tá? Então, são vários fatores aí que vão gerenciar. Mas, em resumo, em 99,9% dos casos, quando a gente fica sem conexão, está relacionado a onde? A um problema físico, tá? E é como o Diego falou, está relacionado a onde? A questão aí, né, do roubo de cabos, ou até algum problema que aconteça do cabo se partir, né? Tem uma imagem que o pessoal circula muito, né? Que é até engraçado, né? Que o pessoal vai para poder numa rua, eles vão fazer um buraco para colocar um poste de iluminação elétrica, e eles não têm nem ideia que ali passa o quê? Um cabo de fibra ótica. E o pessoal faz o quê? Desce a broca. Desce a broca, a hora que puxa a broca, que eles olham para o buraco, rebentou o backbone ali, né, de fibra ótica. O que aconteceu? Né? Arrebentou toda a comunicação ali, o cabo de fibra ótica. Dali para frente, ninguém mais vai ter acesso à internet, à comunicação nenhuma. Por quê? Partiu o cabo. Né? Então, isso são fatos, né? Fatalidades que acontecem aí, muitas vezes o pessoal não sabe onde está passando, né, a fibra ótica e tudo mais, e isso acaba acontecendo. Então, está relacionado a algum problema físico. Tá? Trocando equipamento ou reparando o cabo, a gente vai ter, né, um retorno dessa solução. Com relação, Ezequiel, a comunicação via satélite por ela ser mais lenta, o que acontece? E eu vou já também falar um pouco aí, né, dessa questão de segurança relacionada ao quê? Rede cabeada e rede Wi-Fi. Tá? Quando a gente pensa numa rede cabeada, o que acontece? Nós temos um meio físico de comunicação e um meio estável de comunicação. Tá? Por quê? É um cabo que está ligado ali. Então, existe um caminho já para a informação passar, ser transmitida nessa camada de enlace, nessa camada de comunicação. Quando a gente pensa numa conexão Wi-Fi ou numa conexão via satélite, a gente está usando o quê? Um meio, não existe um meio físico de comunicação. As ondas estão sendo jogadas aonde? No ar, né? No ambiente. E o ambiente está suscetível a N particularidades. E aí envolve o quê? Vou citar algumas aqui, tá? Para a gente não ficar muito tempo. Por exemplo, dia chuvoso, quando a gente tem aí uma alta concentração de nuvens e, consequentemente, uma alta concentração de estática, que é o quê? Que são as correntes elétricas, né?
raios, principalmente, porque é uma descarga elétrica que está acontecendo naquele meio. Então, isso também influencia a transmissão. Mas, né, saindo um pouco do meio físico, quando a gente pensa numa conexão via Wi-Fi, via satélite, influenciada a isso, existe o quê? Uma grande perca de pacotes nessa transmissão. Então, o que que acontece? A preparação, inclusive, do pacote para ser enviado numa rede Wi-Fi ou numa rede via satélite, ela é diferente. Tem-se o cuidado de segurança com relação aos dados, por quê? Uma rede cabeada é bem mais difícil de você tentar roubar os dados ali. Ou seja, você não vai pegar, né? Ah, vou pegar, criar um adaptador aqui que eu vou colocar na fibra ótica que eu vou começar a ler os dados que estão passando por essa fibra ótica. Existe? Existe, mas é algo assim bem mais complexo que você está fazendo. Quando você usa uma transmissão que você está usando o quê? O ar, as informações estão sendo transmitidas ali, elas estão jogadas, entre aspas, tá? Desculpa o termo, no vento. Então, a probabilidade de você conseguir começar a capturar pacotes, tá? Numa rede Wi-Fi, numa rede via satélite, fica um processo mais simples de você conseguir. Então, consequentemente, você vai ter, né, essa preocupação de proteger muito mais os pacotes que estão sendo enviados. A probabilidade de você estar usando um protocolo TCP que exige, né, que preza pela entrega de todos os pacotes, vai fazer o quê? Deixar a transmissão mais lenta. Por quê? A porcentagem de percas de pacotes nesse processo todo é muito grande. Tá? Hoje não, porque a gente tem, né, apesar de tudo isso, né, mas vou dar um exemplo aqui que a gente sofria muito no passado com relação ao Wi-Fi, né, nos primórdios do Wi-Fi. Hoje eu estou aqui no escritório, no meu apartamento, o meu dispositivo de Wi-Fi está lá na sala, aproximadamente daqui em linha reta, com uma parede fina, né? Uma parede de blocos aí de 5 não, vai, uns 10 a 15 centímetros, tá? Numa linha reta, eu estou a aproximadamente 7 metros do sinal Wi-Fi, tá? Claro, estou usando ali uma antena? Não, é o Wi-Fi do roteador que veio da operadora, tá? O que que acontece? Nisso tudo, né, tem uma parede que está impactando. Ah, mas tem a porta aberta e tudo mais. No passado, quando a gente tinha isso, se uma pessoa passasse na frente do roteador, a internet caía. Só da pessoa passar. Se a pessoa parasse, então, numa linha reta, né, de comunicação, a gente tinha problema de transmissão. Por quê? Isso impactava. Tá? Então, hoje, claro, com a evolução aí dos equipamentos e tudo mais, a gente passou a ter uma confiabilidade, um acesso muito maior. Hoje a gente consegue ter, por exemplo, em áreas rurais, vamos dizer assim, dependendo da potência que a gente tem numa antena de Wi-Fi, a gente consegue alcançar ali vários quilômetros, tá? Dentro, obviamente, de uma propriedade rural, aonde existe o quê? Uma grande influência ali, né, de árvores, da temperatura, que o calor também influencia nessa transmissão, enfim, são vários fatores, tá? Mas a gente consegue estar tendo um desempenho melhor. Mesmo assim, com esse melhor desempenho, a gente também tem a preocupação com relação à segurança dos dados, tá? Internet via rádio também é lenta. Por quê, Ezequiel? Justamente porque está no espaço, sem contar que muitas vezes o pessoal coloca o equipamento ali, não é um equipamento 100%, tá? Ah, vamos pegar um equipamento mais barato para reduzir custo, tal, vai ter uma transmissão? Vai, mas não vai ser aquelas coisas. Tá? Eu morei num local aqui que só chegava a internet via rádio, aqui em São Carlos,
que eu simplesmente me recusei a fazer uso dela. Transmissão extremamente baixa de velocidade, transmissão e tudo mais, e um alto custo para ter isso. Falei, não vou nem me dar, né, ao luxo de instalar isso. Tá? Então, o que acontece? Isso vai depender também muito do equipamento que o pessoal está utilizando. E é claro, o pessoal procura colocar antena de transmissão via rádio num ponto alto da cidade. Mas o que acontece? Existem também várias interferências, várias barreiras que vão estar impactando nisso. Tá? Tenta colocar uma transmissão, né, via rádio ou via Wi-Fi do lado de um gerador de uma emissora de rádio, para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia, um gerador, ele gera tanta interferência na transmissão que impacta na transmissão via cabo. Tá? A transmissão via cabo, conector RJ, né, cabo par trançado, conector RJ45, ele gera tanto o que o pessoal chama de URF, que acaba fazendo o quê? Distorcendo o áudio. Tá? Distorce o áudio. O áudio não, desculpa, distorce os pacotes. A corrente elétrica, ela impacta na transmissão. Por que a gente não deve nunca, se vocês encontrarem uma rede, aonde o cabo de rede, par trançado, se for um categoria 6, 7, que ele é blindado, ainda vai lá, tá? É aceitável, porque ele é feito para isso também. Mas o que o pessoal faz? O pessoal manda um cabo de rede, categoria 5, com o quê? A instalação elétrica da casa. O cabo de energia, a energia está passando ali, ele gera um campo, mesmo ele sendo, obviamente, isolado, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético faz o quê? Influencia na transmissão. O nosso universo está com N campos magnéticos que estão acontecendo. Tá? O que acontece? Isso vai fazer o quê? Ele vai gerar influência, ele vai influenciar isso. Tá? Ele vai estar, né, influenciando nessa transmissão. A probabilidade de percas de pacote é altíssima. Tá? Por quê? Porque tudo que você passar ali vai começar a se perder. Ele vai ser apagado e não vai chegar ao destino. Tá? O Diego está fazendo um comentário aqui, né, sobre a transmissão Wi-Fi via QR Code, né, e aí, claro, vai ter um monte de gente que vai estar pendurada à sua internet, com certeza, isso é fato. Ah, funciona como um link de torres de transmissão, né? Funciona com um link da torre de transmissão. Ezequiel, desculpa aqui, só complementa um pouco essa parte que você colocou aqui, a via rádio. A via rádio você vai ter o quê? Uma antena que vai estar transmitindo, tá? E você vai estar recebendo isso. É uma antena que ela tem uma potência maior de transmissão para poder chegar até aquele destino, tá? Claro que é uma antena diferente, né? Ela vai ter ali uma potência, né, para poder alcançar ali grandes distâncias. Mas hoje a gente tem antenas bem diferentes do que o pessoal está usando ainda na via rádio, principalmente a internet via rádio lá de mais antigamente, né? De alguns anos para trás. Mas o pessoal acaba não atualizando esses equipamentos e, consequentemente, o serviço prestado acaba não sendo algo assim aceitável. Você usa por necessidade, por não ter outra opção, mas se tivesse outra opção, com certeza não estaria usando, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso.
Tá? Aí, pessoal, a gente tem, obviamente, a velocidade de transmissão, né, que vai variar de acordo com, né, os switches que a gente está utilizando, né, os routers que a gente tem aí na nossa rede, tá? Claro que isso vai tornar aí mais eficiente todo esse processo de transmissão. E aqui falando um pouco mais, né, dos switches, né, os full duplex, que são os gerenciáveis, ele consegue ter esse controle, né, e mandar somente para o ponto que a informação vai. Então, isso também que a gente encontra nos switches, a gente começa a encontrar nos roteadores que a gente tem na rede geral, né, na WLAN, que ele já sabe exatamente para qual roteador ele vai mandar, feito esse mapeamento, que foi feito na rede, para essa informação chegar lá com maior segurança. Eu não lembro se eu coloquei aqui, tá, um exemplo, né, do pacote, como ele vai sendo tratado. Bom, aqui tudo isso que eu fui falando para vocês, né, eu já acabei, né, gerando aqui toda essa parte, né, do que a gente falou aqui até aqui agora, né, parte dos switches, a entrada pelo switch, o gerenciamento, né. Aqui, pessoal, ó, ilustrando aquilo que eu falei, que o switch ele vai fazer o quê? Ele vai saber exatamente em que, né, parte que está a estação, aonde ele vai receber a informação, ou melhor, onde ele vai mandar a informação, e é claro, tudo isso, ele vai sendo atualizado, tá? O switch, o gerenciável, ele tem esse poder, né, esse controle, esse algoritmo que vai gerenciando. Aí, o que acontece? Se a máquina ligou, ela vai fazer o quê? Mandar alguma informação na rede. Então, ele sabe exatamente qual porta que aquela máquina está. Se você desligar a máquina, assim que chegar alguma coisa ali, ou o processo de atualização, ele vai identificar que a máquina foi desligada e vai tirar ela da sua tabela. Então, se chegar algum pacote direcionado àquela máquina, ele já vai simplesmente ignorar, né, aquele pacote para aquela máquina, né, para aquele destino, e, consequentemente, ele vai fazer isso de um tratamento de uma forma bem diferente. Aqui foi mais essa ilustração que eu passei para vocês. Tá? Aí ele tem toda essa parte, né, de processamento, de gerenciamento. Aqui dá para a gente ter um exemplo, né, de como as coisas funcionam. Vamos pegar essa imagem aqui. Digamos que aqui está a sua origem. Então, ó, camada de aplicação, transporte, a rede, a enlace, a camada física, né? Aí, do comutador, ele vai, obviamente, fazer só a comutação, né, para destinar isso para o roteador. O roteador vai fazer, obviamente, o gerenciamento para saber se ele vai encaminhar isso para um outro roteador ou se já está, né, aonde ele vai entregar, e depois passa pela camada física, né, pela camada de processo, a camada de rede, a camada de transporte, consequentemente, a aplicação aqui que vai receber esses dados. Então, notem que o caminho que ele faz na origem é justamente o caminho inverso que ele vai fazer quando chegar no destino para poder mostrar as informações para vocês. Tá? E eu acabei aqui fazendo uma comparação, né, de hubs, roteadores e comutadores, tá, que a gente encontra aí. Então, a gente tem o quê? Tem os hubs, tem os roteadores, né, hub suites aqui, os comutadores que já estão aí já, né, e os roteadores na WLAN que a gente vai encontrar fora da nossa rede, né. Aqui falando um pouco de ponto a ponto, seria aquele exemplo que eu passei para vocês lá da VPN, que pode ser utilizado como algo ponto a ponto, vai seguir os mesmos raciocínios, tá, que a gente vai estar utilizando, e, consequentemente, esse pacote, ao ser transmitido, tá, ele vai ser, ele cria uma estrutura, eu acabei não tendo nesses slides aqui, mas posteriormente a gente discute um pouco mais sobre isso. Ele tem uma estrutura que, antes do
do destino ou, né, do roteador aí pedir esse pacote novamente, ele consegue validar se aquele pacote está perfeito ou não. Tá? Existe um algoritmo que a gente consegue estar validando, tá, o pacote que foi entregue. Tá? Então, dependendo, né, de como, do erro que chegar nesse pacote, ele consegue corrigir o erro, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tem alguns pontos de verificação. Desses pontos de verificação é um caractere de verificação. Então, toda a transmissão do pacote, obviamente, né, como a gente já está acostumado, ele é o quê? Zeros e uns. Então, o pacote ele é formado por linhas e colunas, né, contendo aí zeros e uns. E a gente tem um dígito verificador, um caractere verificador, aonde a gente vai estar verificando todos os zeros e uns que tem, né, em cada linha e em cada coluna desse pacote. E vai ter lá na diagonal, né, um dígito verificador que vai ser o que ele vai olhar. Então, hora que o pacote chega no destino, ele vai fazer o quê? Esse pacote chegou ok? Então, ele vai usar esse dígito verificador para poder verificar se o pacote está ok. Se ele identificar algum erro, ele vai analisar se é possível corrigir o erro nesse pacote. Se for possível, ele já corrige o erro e já encaminha o pacote para se juntar com os outros pacotes e, consequentemente, modular a informação. Tá? Não está nessa apresentação aqui, mas a gente discute um pouco mais sobre essa questão da validação, tá, do pacote, né, na hora que ele chega no destino. Então, a gente viu aí que o quê? São vários processos, tá, que vêm aí, né, desse protocolo Ethernet para poder validar tudo isso, tá? Validar toda essa transmissão. Então, desde a hora que ele sai da origem até chegar no destino, ele vai passar por vários pontos, tá? Então, ele vai conseguir, né, gerenciar todos esses pontos que ele está passando. Alguns protocolos que estão sendo, né, e alguns algoritmos que estão nesses pontos vão começar a identificar uma série de coisas na rede também, para poder identificar nesses pacotes se ele está, obviamente, íntegro, senão ele vai lá e tentar resolver também, ou vai solicitar novamente, e qual caminho que ele está fazendo, e vão começar também a gerenciar se aquele caminho que aquele pacote fez naquele momento está sendo o melhor. Porque se não tiver, o que vai acontecer? Ele vai começar a definir outras rotas, né, usando outros roteadores para poder chegar até o destino daquele pacote. Bom, pessoal, além disso, né, tem mais um conceito ali, né, sobre redes PANs, redes W1. Falei um pouco aqui sobre a rede W1, né, onde a gente vai ter o quê, né? Vai ser a rede mundial, vai ser tratada. Aí a gente tem o quê? Os roteadores que vão estar gerenciando isso, né? Os backbones que vão estar tratando todo esse processo. Alguns algoritmos, né, que vão estar sendo gerenciados, né, para poder estar flexibilizando cada vez mais, né, a melhor velocidade, a melhor rota para essa informação chegar. Tá? E aí, depois, a gente tem mais alguns outros, né, contextos aí que devem ser discutidos, né, sobre outros critérios aí que a gente vai estar utilizando. Bom, dentre, né, tudo que eu queria falar para vocês, hoje, o foco maior foi nessa parte, tá? Dando uma geral aí, né, de como tudo isso funciona. Como eu comentei também, a gente vai precisar de mais alguns encontros virtuais para discutir um pouco mais sobre alguns assuntos aqui. Vou estar agendando mais alguns aí com vocês, pode ter certeza. Para a gente estar discutindo um pouco mais, pessoal. Alguma dúvida com relação a isso que a gente discutiu hoje? Está tranquilo? Está na paz? Não sei se ficou claro todos os assuntos, acabei falando muito, né?
sobre todo esse contexto, né, toda essa parte de transmissão. E, claro, isso foi... Eu vou até parar aqui a apresentação para a gente poder discutir aqui um pouco mais essas coisas. Isso foi, pessoal, um conceito, né? A gente conceituar tudo isso. Claro que esses algoritmos que eu falei para vocês, de roteamento, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tem vários algoritmos que podem ser tratados com relação a isso, né? Toda essa questão da segurança do pacote, né? Principalmente essa parte do dígito, de verificação. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona, a gente vai fazer um exemplo prático, né, desse pacote fechado sendo enviado. Tá? E aí a gente vai pegar também, eu vou ver um simulador para vocês, onde a gente vai estar mostrando também todo esse processo de comunicação. Tá? Claro que a segurança que a gente coloca numa rede interna, ela é refletida onde? Numa rede externa também. Tá? Então, tudo isso que a gente vai mostrando, que a gente vai conversando, muitas vezes eu estou falando assim, estou falando numa LAN, estou falando numa WLAN. Pessoal, acontece num contexto geral, tá? Claro que a gente não vai ter, dentro de uma rede, tá, um algoritmo que vai definir um roteamento, tá? Mesmo porque numa rede local, numa rede que a gente vai ter o quê? Os switches. Esses suítes, eles vão ser o quê? Se a gente quer ter um desempenho, dependendo da informação que a gente está tratando, vai ser suítes gerenciáveis, né? Os suítes gerenciáveis, ele vai aprender com a rede e, consequentemente, saber onde está cada uma das máquinas que estão usando. Tá? E, a partir daí, ele vai fazer o quê? Tá compartilhando todos esses dados. Né? Se a gente pensar também no access point, a gente pode chegar a ter access points que vai conseguir gerenciar exatamente quais os IPs que estão em cada access point para poder também mandar a informação. Wi-Fi, né, como eu disse, muitas vezes eles mandam a informação. E aí, aquele access point que estiver mais próximo vai transmitir a informação para a placa Wi-Fi e vai conseguir pegar esses dados que vai conseguir tratar. Tá? É um pouco diferente essa parte, mas também tem um gerenciamento. Quando a gente quer ter muito desempenho, o que a gente faz? Estrutura cabeada. Tá? Para vocês terem ideia, maior cascateamento, tá, de suítes que eu vi foi no Senado Federal. E detalhe, eu estava numa parte do Senado Federal em Brasília. Eles tinham 10 suítes gerenciáveis, claro. Salvo engano, acho que 72 portas. 72? Não, era maior. Os suítes, para vocês terem ideia, eles tinham mais ou menos 1 metro de largura. Com certeza tinha muito, acho que era 256 portas, alguma coisa assim. Tá? E isso era em cascateados. Então, a gente tinha aproximadamente ali naquele setor de TI ali, mais ou menos 2.500, né, máquinas penduradas ali, tá? Sendo gerenciadas naquele switch ali, sendo tratados para todos os lados. Claro que tudo isso estava numa estrutura partançado, né, com o conector RJ45, e todas as máquinas ali estavam, né, ligadas cabeadas. Tinha a opção Wi-Fi, mas o Wi-Fi ficava mais para dispositivos móveis, tablets, smartphones, né? Que o pessoal usava lá no dia a dia. Tá? Mas no contexto geral, se a gente quiser ter segurança, desempenho, a gente tem que partir para uma rede cabeada. Não, você vai ter muito mais velocidade de transmissão e vai ter um gerenciamento muito melhor aí com, obviamente, os suítes que a gente vai estar utilizando, tá ok? Mas hoje, né, com a realidade está cada vez mais forte aí, são tecnologia Wi-Fi, né, onde a gente tem aí a mobilidade, né, que é algo crucial que muitas vezes a gente precisa ter dentro das empresas. E, é claro, não dá para a gente desconectar um equipamento aqui, levar para outra sala, ou
colocar 50 pessoas no auditório para uma reunião e todo mundo funcionar aí, né, com uma conexão cabeada. Vai ficar praticamente impossível de você conseguir gerir isso, né? Então, o que acontece? Melhores equipamentos para poder garantir uma velocidade maior na entrega desses pacotes e, consequentemente, garantir a segurança também da transmissão desses dados, através de onde? Não tendo qualquer pessoa para poder acessar essa rede, tendo um gerenciamento, né, das máquinas que estão conectadas a essa rede, e muitas vezes, o que o pessoal faz? O pessoal cria várias redes e começa a monitorar mais, né, essas redes que estão abertas. Tá? Por que isso? Por questões de segurança mesmo. Vou dar um exemplo aqui que acontece na FATESP, né, que é onde a maioria das vezes a gente faz lá, presencialmente, né, a semana de tecnologia, a semana de computação é feita na FATESP, né, quando a gente está em loco, e a gente transmite de lá. Nós temos 4 redes Wi-Fi na FATESP. Nós temos uma rede para visitante e alunos, nós temos uma rede para o setor administrativo, temos uma rede para o setor, né, para a secretaria, e temos uma rede ali para os professores. Então, cada rede Wi-Fi ali tem a sua configuração específica, e, consequentemente, você consegue definir alguns critérios, né, de acesso nessa rede. Até eu estava conversando ontem com o técnico lá, que, né, cuida desse processo todo, e a gente estava barrando ali alguns sites. Né? A gente estava em época de prova, e o que a gente fez? A gente estava pegando e falando assim, vão alguns sites que o pessoal pode pesquisar usando o celular sobre questões de prova, a gente vai barrar. E a gente começou a barrar alguns sites. No caso, o meu celular, como eu estava conectado, né, usando o Wi-Fi dos professores, eu tinha acesso. Ele, como estava usando o Wi-Fi dos alunos, não tinha acesso a determinados sites. Então, a gente consegue configurando e, consequentemente, a gente consegue definir seguranças, né, específicas para cada tipo de rede. Inclusive, né, como eu comentei também no encontro passado, a gente consegue definir o quê? Até a largura de banda que a gente vai utilizar para determinadas máquinas. Isso dentro do roteador. A gente consegue até nos suítes gerenciáveis fazer esse tipo de configuração, tá? A gente consegue estar tratando isso, com certeza. Beleza, pessoal? Bom, respondendo aqui ao David, sim, David, a gente consegue ter alguns programas que a gente consegue simular virtualmente o funcionamento de uma rede. Eu vou passar, eu tenho aqui alguns simuladores, né, que eu uso, né, da faculdade, que estão no servidor da faculdade, mas eu vou passar para vocês depois, eu até mostro aqui para vocês baixarem e instalarem. Tem alguns simuladores que a gente consegue projetar uma rede, tá? E a partir daí a gente consegue estar configurando os endereçamentos IPs dessa rede, a gente consegue configurar velocidade de transmissão nessa rede, a gente consegue fazer uma série de restrições e ver como que vai se comportar, né, num ambiente virtual, aquele projeto de rede, tá? E, consequentemente, até se a gente vai conseguir atender algumas necessidades ou não, né, com relação àquele tipo de equipamento que a gente está usando. Sim, Diego, esse da Cisco aí é um exemplo, tá? Até onde eu sei, ele funciona gratuitamente. Então, dá para a gente baixar, instalar e fazer uso disso. Eu não sei se está tendo agora, né, nos últimos tempos, alguma versão ou a restrição de alguns recursos com relação à parte paga ou gratuita, tá? Mas a gente consegue estar verificando isso. Eu tenho um simuladorzinho aqui que a gente consegue ver o funcionamento de uma rede com proteção ou sem proteção, tá? Com validação e tudo mais. Então, a gente vê aí todo o processo, né, que pode perder pacotes, né, que a gente vai ter falha na comunicação e vamos colocar agora uma rede organizada, uma comunicação
criptografada e tudo mais, a gente vai ver um funcionamento bem diferente, né, de tudo isso. Então, dá para a gente estar configurando e estar gerenciando isso, sem maiores problemas. Ok, pessoal? Nossa, falei pra caramba hoje, hein? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário aí? Eu vou pegar depois, pessoal, encaminhar para vocês, mas se vocês pesquisarem esse aplicativo, né, esse simulador da Cisco, vocês conseguem encontrar facilmente eles aí online, tá? Mas eu posso estar disponibilizando para vocês já o link, tranquilinho, tá? Onde vocês vão conseguir fazer isso. E a gente pega um dia e tira um dia só para fazer, né, essa topologia de rede. A gente vai fazendo junto, vocês vão conseguir fazer também na máquina de vocês, e a gente vai testando e validando isso. É um processo bem legal, tá? Bem interessante essa parte, dá para a gente fazer bastante coisa. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? E provavelmente amanhã de manhã eu já coloque já o link lá para vocês estarem assistindo no SGA, tá? Então vai estar disponível no YouTube já também para vocês.